Já estou gravando aqui. Vou compartilhar a minha tela para que a gente fale mais sobre o projeto, então, e vocês conheçam um pouco mais sobre o Hub de Cidadania Ativa. Geraldo, está conseguindo ver minha tela? Opa, um minutinho. Tô com um problema aqui. Tá. Priscila, Léo, conseguem ver minha Para tela? mim tá aparecendo. Eu tô conseguindo ver também. Obrigado. Eu também, tá. Tá ótimo. Joia. Vamos lá, então. Bom, o Hub de Cidadania Ativa, turma, ele é uma iniciativa que tem vários parceiros. Então, no caso, eu, Flávio Seixas, sou consultor da UA Desperta, uma consultoria que trabalha com facilitação de processos de desenvolvimento comunitário. A Fundação FEAC, com o seu programa de cidadania ativa. E agora também a Casa Hacker e a Casa de Cultura do bairro Itajaí. Qual que é a pauta do nosso encontro hoje? A ideia é ir até meio-dia. Então, agora o Geraldo acabou de dar as boas-vindas, contar um pouco mais sobre o projeto. A ideia é que a gente aprofunde um pouquinho mais, trazendo detalhes desse projeto, detalhes da parceria com a FEAC. A gente hoje está convidando vocês, que esse projeto ele tem uma grande oportunidade de participação estratégica. É um projeto que está sendo desenvolvido com muitos parceiros, então tem muita oportunidade aí de criação conjunta. Então a gente quer contar um pouco mais quais são as oportunidades de participação, especialmente para vocês que são parceiros, né, de fato aí da Casa Hacker e da Casa de Cultura Itajaí. Também vamos aqui contar um pouquinho mais qual vai ser a agenda do projeto, ainda em 2020 e também 2021, os próximos passos, como se inscrever para participar do projeto, caso seja do teu interesse. E às 11h30 a gente espera aqui abrir para dúvidas já. Então, vão tomando nota das dúvidas. Como a gente está com bastante gente, hoje especialmente a gente não vai fazer um processo de rodada de apresentação, mas caso você tenha alguma dúvida, mais ao final, a gente pode dialogar, conversar um pouco mais, porque aí quem precisar sair, pode sair, a gente consegue dar conta da pauta de hoje. Eu só vou reforçar o convite para o pessoal ou colocar ali no seu nome, de qual organização faz parte, instituição, ou se apresentar no chat mesmo, dar ali um bom dia, dizer de onde que você está falando, se está representando alguma organização. Acho que a gente não vai conseguir se apresentar, mas pode ser interessante para a gente poder visualizar como é que está a nossa rede. Perfeito, Priscila. Bom, vamos lá então. Bom, o Geraldo já se apresentou, acho que ele quem convidou, o articulador aí que convidou todos vocês o conhecem, acho que isso existe aí de comum entre todos nós. Gostaria de chamar também a Isabel para se apresentar, representando aí a Casa de Cultura Itajaí. Bom dia, gente. Para variar, eu estou com problema de sinal, né? Isso é recorrente nas nossas reuniões. Eu vou abrir minha câmera. Eu entrei, fiquei sem som, saí e voltei. Bom, eu sou Isabel, eu sou da Coordenadoria de Ação Cultural, ligada à Secretaria de Cultura, sou assistente social e faço parte da equipe da Casa de Cultura, lá do Parque Itajaí. Estamos aqui juntos nessa parceria. Na verdade, a Casa Hacker foi concebida dentro da Casa de Cultura, a partir de uma ação de salvaguarda do próprio espaço, da manutenção do espaço enquanto espaço de cultura no momento anterior. E aí a gente se conheceu, o Geraldo, e aí um sonho que era só sonho virou um primeiro projeto, segundo projeto, e cá estamos todos nós. Para a Casa de Cultura é uma grande oportunidade de poder cumprir a sua missão de desenvolvimento local sustentável, o projeto que a gente concebeu junto, né, que é o Hubs,
e eu espero que a gente possa coletivamente estabelecer processos que possam agregar muito valor às pessoas e ao lugar. A gente tem, assim, tipo, Campo Grande, nós os amamos. É isso. Bem-vindos e bem-vindas. Penso que essa diversidade que tem aqui nessa reunião vai contribuir grandemente para que a gente possa crescer cada vez mais, enquanto projeto, enquanto pessoas e enquanto região. É isso, gente. Bem-vindos e bem-vindas. Excelente, Isabel. Muito obrigado pela sua apresentação. O Geraldo e a Isabel estão aí desde o do início aí na construção desse projeto. A Isabel, então, representando a Casa de Cultura, muitos de vocês devem conhecer o espaço, e o Geraldo aí representando a Casa Hacker. Eu, como já me apresentei, sou Flávio Seixas, sou aí da consultoria, então, da UA Desperta. A consultoria foi contratada, então, pela FEAC para prototipar o Hub de Cidadania Ativa em parceria com a Casa Hacker e a Casa de Cultura Itajaí. E peço também que a Priscila e o Léo, também da consultoria UA, se apresentem. Bom dia, mais uma vez. Eu sou a Priscila, estou aí junto também desde o começo, na construção do projeto, da ideia, do formato, e vou estar aí presente nos encontros de consultoria, muito focada aí nas ações de comunicação e de mobilização comunitária, principalmente, e da gestão aí do projeto, acompanhando a execução das atividades. Então, estou bem animada de ver bastante gente aqui e, bom, seguimos. Espero encontrá-los em outros encontros também. Bom dia, pessoal. Prazer. Eu sou o Léo, também sou da consultoria UA. Estou como consultor técnico do projeto. Estou desde o começo aí também articulando e pensando e ajudando a construir esse projeto. É um prazer e uma honra estar com vocês aqui, conhecer todo mundo. Eu também vou estar bem à frente aí, fazendo a parte técnica, em contato, fazendo a comunicação. E espero poder conhecer mais e conversar com todo mundo. E a gente vai fazer um trabalho bem bonito aí em Campinas. Muito prazer, obrigado. Valeu, Priscila. Valeu, Léo. Bom, então vamos aqui para a próxima etapa aqui da nossa pauta. A gente quer Eu gostaria de me apresentar. Claro, tudo bem. Eu sou Francisca, eu sou professora da Rede Pública Estadual da Escola Maria Esther Bueno. Fui parceira em algum momento em algumas atividades na Casa Hacker, na Estação Cultura. Já desenvolvo, conheço os trabalhos, já estou em parceria já com a Bel desde quando eu trabalhava na saúde, moro na região. E estou aqui porque fui convidada pelo Geraldo, que é meu ex-aluno, e também porque eu acredito em parcerias que, de fato, transformem a realidade, transformem a realidade do nosso povo. É isso. Joia, muito obrigado. A gente quer muito conhecer um pouco mais de vocês. A gente, como sabe que algumas pessoas estão com uma questão de horário, então a gente vai fazer essa parte aqui da apresentação mais geral do projeto, e aí no final, nas dúvidas, vocês podem ir se apresentando também, o restante da turma, tá? Hoje aqui, então, o objetivo aqui é a gente responder, né? O que é esse projeto, por que a gente está convidando vocês para apresentar o projeto. Então, a gente espera que, ao final, essas duas respostas sejam construídas aqui ao longo da apresentação. Bom, então, o projeto Hubs Comunitários de Cidadania Ativa é uma parceria. Quem puxou essa parceria foi a Fundação FEAC de Campinas. A Fundação FEAC desenvolve diversos programas sociais em diversas comunidades aí da cidade.
e então nós fomos convidados para pensar uma estratégia de mobilização comunitária, uma estratégia de fortalecimento do tecido social, de participação social da comunidade da cidade de Campinas, mas claramente a cidade é enorme, então elegendo aí uma região para realizar esse trabalho. A UA Desperta, então, é uma consultoria que atua com fortalecimento do tecido social, com processo de participação, de engajamento, de mobilização. Então, isso nasceu de um sonho, né, compartilhado aí entre FEAC e a UA, e o objetivo principal do projeto é fomentar, conectar, potencializar ações coletivas focadas na solução de desafios, tá, da própria comunidade, ou seja, da comunidade para a comunidade. O que nós queremos de fato? O que esse projeto se propõe a produzir no território? Então, primeiro, apoiar grupos e iniciativas que contribuam com o exercício da cidadania ativa, com a participação social, com a solução aí de desafios da comunidade, fomentar e qualificar ações voluntárias na comunidade e para a comunidade, criar espaços para articulação e desenvolvimento de iniciativas sociais, também com benefício comunitário, e promover o empreendedorismo de base comunitária, tá? O empreendedorismo social aqui, e também aí o empreendedorismo relacionado a negócios, mas de início aqui o foco é o impacto social no território. Então, como chegar na comunidade e apoiar os coletivos, as iniciativas, as pessoas que já estão produzindo ou que já possuem um plano para produzir alguma mudança no território. Para isso, nós pensamos, então, na estratégia dos hubs, né? Então, no país, a gente tem em diversas cidades, em diversos locais, a estratégia de hubs. Os hubs são espaços onde iniciativas sociais ou iniciativas de negócios podem encontrar serviços e podem ser incubadas para se fortalecerem, recebendo inclusive investimento financeiro, investimento técnico, investimento em capacitação. Então, quais são as características de um hub? Ele é um espaço compartilhado, ele tem linha telefônica para que as pessoas possam utilizar, um endereço fiscal, Wi-Fi, impressora, espaço para reunião e realização de eventos. Também é um centro de integração local e formação comunitária, com uma agenda compartilhada, né, e capacitações voltadas à região. É um local para o compartilhamento de ideias, também aí com espaço para alimentação comunitária. Geralmente está localizado em um ponto estratégico, onde as pessoas podem, aí, ao retorno do trabalho ou do estudo, frequentar o espaço de fato, né? Ou seja, que esteja na comunidade, né? Ou seja, não precisa de um grande deslocamento das pessoas da comunidade para fazer o uso do espaço. Ele fornece também, uma das características, apoio institucional e técnico aos projetos da região, fortalecendo e compartilhando experiências. Também contribui para o desenvolvimento e florescimento do ecossistema de iniciativas sociais do território e conecta essas iniciativas, fornece suporte aos cidadãos ativos aí, para realizar as ações sociais no território. Então, vocês já podem começar a perceber que muitas das características, se não todas aqui, já são características aí, tanto da Casa Hacker quanto da Casa de Cultura Itajaí. Por isso, do envolvimento deles aqui no projeto. Também é importante ressaltar que, para desenvolver um trabalho dessa natureza, é necessário que haja um alinhamento de princípios. E aqui a gente traz algum desses princípios que nós consideramos importantes. Então, o primeiro é a horizontalidade, né? Ou seja, que os processos de tomada de decisão em um hub sejam de fato horizontais, né? E que tenham aí pouca hierarquia organizacional, né? Alguma hierarquia pode ser necessária em algum momento, claro, se for ajudar o projeto, mas que seja aí horizontal o processo de tomada de decisão. Outro aspecto extremamente importante é a autogestão, ou seja, que o hub, de fato, as pessoas que integram aí o hub, as organizações, façam a gestão
sem a necessidade de que uma organização externa a ela a demande, né? Ou seja, é uma organização que se autodemanda, que se autoconstrói. Também a diversidade, né? Ou seja, se a gente está falando de aspectos relacionados à comunidade, é importante olhar para a diversidade, que é sempre a grande potência de uma comunidade está na diversidade, está na diferença. Então, como que a gente inclui, como que a gente integra, como valoriza e estimula, sim, a diferença, estimula, sim, a diversidade, seja sexual, racial, de gênero, religiosa ou outras. Outro princípio norteador do Hub é a participação voluntária e democrática, ou seja, que o intuito aqui seja a adesão voltada à participação social, né? Ou seja, o voluntário tem voz no processo decisório interno. Também a sustentabilidade econômica e socioambiental. Então, como as ações podem promover aí a sustentabilidade em todos os seus pilares, inclusive o econômico, inclusive o social, inclusive o ambiental e outros aí que podem surgir ao longo. Qual que é a nossa estratégia de atuação? Então, o projeto ele começou com uma primeira etapa, onde foi divulgado em toda a cidade de Campinas, foi feito um grande mapeamento, chegamos a mapear cerca de 50 organizações sociais em Campinas. Dessas 50 organizações, 4 foram selecionadas para receber uma capacitação e mobilização comunitária. Nessa capacitação, essas 4 organizações produziram um plano de ação, um plano de mobilização comunitária, e receberam aí a primeira capacitação sobre como se tornar um hub. Desses 4 planos de ação, a Fundação FEAC e a UA fizeram uma avaliação 360 graus, entrevistando beneficiários, entrevistando voluntários, entrevistando a comunidade do bairro, e uma organização foi selecionada para se tornar o Hub de Cidadania Ativa. Aqui, no caso, foi a Casa Hacker, em parceria com a Casa de Cultura Itajaí, que foi selecionada, então, para se tornar um hub. Após esse processo de seleção, então agora a gente está entrando num processo de consultoria, ou seja, a UA vai oferecer uma consultoria para que essas 2 organizações, então, se tornem, né, passem por um processo de transição e se tornem um hub na comunidade aí de Itajaí. Então, quais são os próximos passos? Como a gente está falando de um projeto de muita participação social, é importante que esse hub nasça de um círculo de transição, que seja constituído, então, para esse hub, a partir de agora, um círculo de pessoas, de voluntários, que ajudem a pensar de maneira estratégica o papel do hub na comunidade, quais serviços que ele pode oferecer, qual é a identidade, qual é o conceito desse hub, e de pessoas, né, ou seja, que essa gestão seja formada de pessoas que de fato vivam na comunidade. Tá? Depois desse processo de consultoria, a gente vai abrir um processo de seleção para que coletivos da comunidade se conectem ao hub, apresentem as suas propostas, mostrem o trabalho que estão desenvolvendo e então sejam apoiados pelo hub. Também faz parte da estratégia do projeto, dessa segunda etapa que a gente está começando agora, a criação de um festival de ideias comunitárias, tá? Que é um grande encontro onde pessoas da comunidade apresentam as suas ideias de transformação social. Logo em seguida, a gente inicia a operação do coletivo, ou seja, a operação do coletivo é abrir as portas aí para que, de fato, a comunidade possa usar o espaço. Temos aqui um plano A, que é o plano pós-vacina, por conta do Covid, e o plano, bom, caso não haja vacina, caso a pandemia de Covid-19 se intensifique, caso haja um lockdown, como agir, então, nesses casos, né? Então, a gente tem aí um plano A, que é um plano de abertura, e um plano B de seguir com o Hub de forma virtual. Tá? E esse também foi um dos grandes destaques aí, um dos grandes motivos pelo fato de a gente ter chamado a Casa Hacker, que também é especialista na participação através do virtual, né, do digital. Bom, os coletivos vão ser acompanhados e monitorados, e aí a gente tem uma etapa 3 desse projeto, que é uma transição, ou seja, a UA encerra o seu período de consultoria,
e a gente passa, então, a olhar para outra organização, ou seja, em outro bairro da cidade de Campinas, em outro local, a gente vai fazer esse mesmo processo para estabelecer aí um novo hub. E aí a ideia é que o hub de cidadania ativa possa atuar de forma autônoma no território, então gerido pela comunidade, e também que a captação de recursos seja feita pela comunidade. Quais são os principais resultados que são esperados de um projeto como esse? Primeiro, que a gente possa fazer um mapeamento muito detalhado das iniciativas comunitárias do território. Segundo, que o Hub seja inaugurado através de um festival de ideias, onde essas iniciativas possam ser ressaltadas e celebradas. Dessas ideias, que a gente possa escolher pelo menos 5 coletivos para, de fato, apoiar, seja financeiramente, de maneira técnica, de maneira econômica e de maneira a trazer competências sociais. E que a organização social se torne autônoma ao final do projeto. Então, esses são os principais resultados que a gente espera que aconteçam até o final do projeto. A ideia é que esse projeto aconteça até o final de 2021. Por que a Casa Hacker foi selecionada? Primeiro, porque nós compartilhamos os princípios norteadores, a Casa Hacker e a Casa de Cultura Itajaí têm aí as características necessárias para receber esse projeto. A Casa Hacker apresentou uma cartografia da comunidade, apresentou um plano de ação, a gente fez entrevistas com parceiros, talvez alguns de vocês receberam ligações aí da nossa equipe para serem entrevistados. Fizemos uma visita de campo, ou seja, conhecemos a comunidade e também fizemos uma análise jurídica, tá, para avaliar se de fato era possível realizar esse projeto, já que o local, o espaço físico, é um espaço, um aparelho público. Bom, também faz parte e é extremamente importante nesse projeto a contratação de um articulador local. Então, esse projeto ele possui recursos financeiros para contratar um articulador local que atue aí por 1 ano, pelo menos, na Casa de Cultura Itajaí, lá no espaço físico, e a gente já está iniciando o processo de construção, então, desse perfil, ou seja, quais são as atividades, quais são as competências necessárias. Esse articulador local vai ser a pessoa que vai ser o gestor do Hub. Ele vai ser contratado aí, de fato, para fazer isso. Ele reside na comunidade, ele ou ela, né, vai ter a capacidade aí de articular os grupos, também com perfil de liderança, vai estar em contato aí com as pessoas do bairro, vai articular e trabalhar em rede, possui experiência aí em rotinas administrativas, vai prestar contas dos recursos recebidos aí, né, a Fundação FEAC está fazendo um investimento financeiro, um investimento social nesse projeto, então a gente vai contratar alguém para que possa operar o Hub. Porém, um projeto como esse, né, onde a gente está falando de participação social, ele não para de pé somente aí com um gestor, né, ou seja, contratar um gerente para fazer o trabalho. É interessante que o conselho, né, do Hub, o que a gente está chamando de círculo de gestão, seja formado por pessoas da comunidade que, inclusive, vão demandar esse articulador que vai ser contratado. Então, chega aqui um dos principais objetivos da reunião, né? Já que vocês estão conhecendo um pouco mais desse projeto, então o que nós gostaríamos de abrir aqui, então, publicamente, para os parceiros da Casa Hacker e da Casa de Cultura Itajaí? A oportunidade de participar na prototipação e na criação estratégica das características desse projeto. Então, a gente vai constituir, a partir da próxima semana, um comitê, um círculo, que vai cuidar da transição do projeto até abril do ano que vem. Tá? Então, um círculo de voluntários estejam engajados aí a participar voluntariamente desse processo. Do que se trata? Então, o objetivo desse círculo de transição, após ser constituído, é contribuir com o desenvolvimento estratégico e conceitual do Hub, desenvolver um plano que garanta a implementação do Hub no território
cuidar do processo de transição para lançamento do Hub e um compromisso com o processo de desenvolvimento da comunidade. Qual que é o perfil, né, desse círculo? Primeiro, ele deve ser voluntário e temporário, até abril de 2021, em torno de 5 meses de participação. Ele deve ter representatividade, ou seja, diferentes organizações, diferentes parceiros, diferentes voluntários, deve ter atores que são relevantes aí para o território, ou seja, que já fazem parte da vida do tecido social, que frequentam os espaços. Também a FEAC vai fazer parte, a gente vai convidar pessoas da FEAC para fazer parte desse círculo de transição. Um arquiteto a gente coloca aqui porque também haverão readequações no espaço físico e compra de materiais para o espaço, então alguém que ajude a pensar como levar o conceitual para o físico, né, que o espaço seja atrativo de fato para os coletivos, e o articulador local que vai ser contratado, esse não vai ser voluntário, esse vai ser pago pelo projeto. Também é importante a diversidade de perfis, seja de gênero, de tempo de projeto, seja interno e externo à Casa Hacker, pessoas jovens e pessoas mais maduras, online também do território, a maior diversidade possível. E esse círculo vai ter, com exceção aí, né, não faz parte aqui desses 6 e 8 participantes, nem a Isabel, nem o Davi e nem o Geraldo. Né? Ou seja, além do Davi, Geraldo e Isabel, então a gente vai convidar aí entre 6 e 8 participantes para que façam parte também, tá, desse projeto. De que forma vai se dar essa participação voluntária? Através de reuniões online, ou seja, igual a gente está fazendo aqui hoje. Então, são reuniões online para criação, para construção da ideia do Hub. E o articulador local é quem vai operar, é quem de fato vai produzir os materiais, que vai produzir aí a articulação. O papel do círculo de transição é cuidar desses aspectos aí mais estratégicos, tá? do Hub. Então, eu trago aqui uma agenda, já que vocês aí são os interessados, né? Ou pelo menos foram convidados pela Casa Hacker e pela Casa de Cultura Itajaí para fazer parte desse círculo de transição. Né? Então, essa é uma primeira oportunidade de participação, através do círculo de transição. Em março do ano que vem, vai haver uma segunda oportunidade, ou seja, caso você possua alguma iniciativa social no território, você vai ser convidado para fazer parte como coletivo que vai receber, então, os serviços do Hub. Tá? Então, são 2 oportunidades de participação. Ou como círculo, que tem um papel mais de gestão, ou como coletivo, que vai receber apoio e investimento lá na frente. Então, vão ser as 2 principais oportunidades de participação no projeto. Bom, a Agenda 2021, como que vai, aliás, a Agenda 2020, como que vai funcionar? A agenda ela é formada por consultorias da UA, capacitações da UA e atividades que são realizadas pelo Círculo de Transição. Então, a primeira atividade é essa que a gente está fazendo hoje, que vocês estão participando. Né? Então, a gente está abrindo publicamente o projeto a partir de hoje. Então, vocês estão participando para a apresentação dos objetivos, os papéis, responsabilidades aqui do Círculo de Transição. No dia 27/11, que é a próxima sexta-feira, a gente vai ter um encontro já de trabalho, ou seja, vamos começar a pensar no conceito e identidade do Hub, com quem manifestou interesse em participar do Círculo de Transição. Temos 2 reuniões para prototipar o Hub, 27 e 1. Depois haverá uma contratação de uma empresa de engenharia ou de arquitetura que vai readequar o espaço e a contratação do articulador local, quem vai aí fazer a gestão do espaço ainda esse ano. Vamos ter reuniões de acompanhamento quinzenal em relação às obras que vão ser realizadas no espaço, prestação de contas e fluxo de desembolso do projeto. Haverão 2 capacitações esse ano, no dia 8 e no dia 11, uma sobre desenvolvimento comunitário, fortalecimento do território e participação social, outra de metodologias de comunicação, mobilização e engajamento. Também vamos construir coletivamente do que se trata os coletivos. Então, a gente vai estar falando que vai
apoiar coletivos de talentos comunitários. Quem são esses coletivos? Quais são as regras de participação? Como que eles podem acessar os recursos do Hub? Né? O Hub vai ter recursos. O Hub vai ter um fundo de investimento social. Então, quem que pode acessar esse fundo de investimento? E também uma reunião no dia 22/12 para encerrar o ano e também para trazer aí algumas lições de casa para o ano seguinte. A Agenda 2021, os principais pontos aqui. Dia 18 de janeiro, a gente retoma as atividades do Hub. No dia 26 de janeiro, a gente vai fazer uma live de abertura das inscrições para coletivos. Fazemos uma capacitação para esses coletivos no dia 8/2. No dia 16 e 23/2, nós vamos prototipar um festival de talentos comunitários. Então, isso vai ser prototipado online também. No dia 2 de março, a gente oferece uma capacitação em gestão de projetos sociais. Depois temos aqui uma reunião final de acompanhamento do plano, no dia 16, e o Festival de Ideias Comunitárias deve acontecer no final de março. Tá? Então, essas são as principais agendas aqui, né? Datas de participação, da qual, se você tem interesse em se tornar um integrante, um membro desse círculo de transição e gestão do Hub de Cidadania Ativa, tem que ter aqui claro que essas são as datas de participação, onde você deve participar aí de reuniões online. Bom, então quais são os próximos passos depois aqui da nossa reunião de hoje? Então, primeiro, a manifestação de interesse em participar do Hub de Cidadania Ativa. Até o dia 24/11, próxima terça às 12. Se você teve interesse, deve preencher um formulário breve. A gente pergunta informações muito básicas, nome, telefone, e-mail, por que você quer participar, e se está disposto a assinar um termo de compromisso de voluntariado até abril. Tem que preencher esse link que está aqui. Respostas do Hub, as manifestações de interesse, a gente vai responder vocês quem manifestar interesse, né, até o dia 25/11, como são de 6 a 8 vagas para compor o círculo, então, caso haja mais pessoas interessadas, a gente vai fazer uma avaliação de critério, os critérios já foram colocados. A primeira reunião do círculo, então, dia 27/11, das 10 às 12, segunda reunião do círculo, dia 1/12, das 15 às 18. Geralmente as reuniões acontecem ou de terças à tarde ou de sextas-feiras na parte da manhã. Tá? Então isso é um padrão, terça à tarde ou sexta de manhã. Então isso a gente já coloca para que vocês possam olhar para a agenda de vocês com mais aí facilidade. As capacitações e a última ação do ano, dia 22/12, a última reunião. E a agenda de 2021 inicia no dia 18 de janeiro, das 10 às 12. Tá? Turma, então com essa apresentação aqui, a gente procurou responder o que é o projeto, por que vocês foram convidados e como participar. Então acabamos finalizando aqui antes do esperado, né? Então conseguimos aqui seguir com a apresentação e gostaria de abrir agora para dúvidas. Quem não se apresentou e gostaria de se apresentar, a gente vai manter aqui a gravação, porque a dúvida de algumas pessoas pode ser a dúvida depois de quem vai estar assistindo. Então, abro aí para a fala de vocês, caso a Priscila e o Léo queiram fazer alguma complementação, algo que eu tenha esquecido, mesmo Geraldo, né, ou Isabel, caso queiram colocar algum ponto também, fiquem à vontade. Mas aí seguimos aí no nosso diálogo agora. Isso. Eu gostaria de falar aqui, né? Então, a gente sabe que a Casa de Cultura, a Casa Hacker, e aqui a gente tem várias pessoas que ajudaram a construir muito a Casa Hacker, e hoje o que é a Casa de Cultura também, né? E vocês podem perceber que os elementos do Hub, ele tem muita coisa que a gente já desenvolve, que já está disponível, que já recebe coletivos. Então, essa é a oportunidade para a gente criar um processo
mais organizados, mais estruturados, que podem apoiar melhor os coletivos, né? Então, eu acho que essa é a diferença do momento, né? Outra coisa também que a gente fica bastante preocupado e a gente quer também lembrar é que o Hub, ele é um programa, né? Então, a gente vai estar ali dentro do espaço da Casa de Cultura Itajaí, né? Então, a gente vai compor esse espaço trazendo esse programa novo. Então, eu acho que isso é muito importante. E esse é o momento também da gente resgatar muito do que a gente já tem feito e da gente dar continuidade, né? Então, a Ju está aqui, por exemplo, que ajudou a gente a construir cartografia social, a pensar no território. Então, esse é o momento da gente, dentro de um processo um pouco mais organizado, a gente poder fazer com que os nossos sonhos aí se realizem, se concretizem a partir de agora, né? Então, é para isso que a gente está chamando uma série de pessoas como vocês, como outras que infelizmente não conseguiram vir porque estão trabalhando ali no horário comercial, mas a gente vai tentar dialogar com essas pessoas, vamos apresentar, vamos tirar as dúvidas. A gente quer que todo mundo que possa agregar realmente ao Hub possa participar. E a gente entende também que, aí eu sei que é uma preocupação que algumas pessoas já me trouxeram pelo WhatsApp, e aí eu já vou responder, é que o papel enquanto conselheiro, enquanto membro desse círculo de transição, é realmente ser um conselheiro, né? Realmente dar um direcionamento, passar estratégia, colocar suas opiniões, colocar o que vocês acham que seriam mais importantes para o território, mais importante para o projeto, mais importante para a identidade desse hub, né? Então, assim, não fiquem tão preocupados. É óbvio que tem uma agenda que precisa ser cumprida de reuniões aí, mas a gente vai ter um estrito assim, respeito, né, ao tempo de cada um também, as limitações de tempos. Então, a gente sabe que tem algumas coisas que realmente vão precisar ser feitas, existe uma agenda, mas que não fiquem tão preocupados se a gente não vai tomar assim, o dia inteiro, né, de vocês com reuniões e com acompanhamento de obra. Fiquem tranquilos, é um conselho. A gente vai ter reuniões e vocês vão passar as demandas, os direcionamentos, as opiniões de vocês, e muito pontualmente vai acontecer alguma coisa que seja ali presencial. E aí, paralelamente, realmente, se houver o interesse também de outros membros aqui de ajudar o Hub de uma outra maneira, né, a partir ali de março, por exemplo, a gente vai com certeza ter um diálogo muito aberto. Eu acredito que vai ter oportunidade para todo mundo continuar envolvido no trabalho do Hub no longo prazo, tá? Então, para esse momento, essa é a nossa proposta, é a consolidação desse conselho mesmo. Mas ao longo de todo o processo, na Casa Hacker, na Casa de Cultura, todos são super bem-vindos para nos apoiar de diferentes maneiras, né? Então é isso, gente. Fiquem à vontade. Eu sei que a maioria de vocês devem estar com muitas dúvidas, né? Então, a gente vai, com certeza, tirar todas essas dúvidas. Muita coisa a gente não vai conseguir responder, porque serão construídos, né? Então, um exemplo foi que o Flávio falou bastante aqui relacionado à obra, ajustes, né? São pequenos ajustes, uma pequena reforma que a gente vai fazer ali na casa, mesmo para melhorar a experiência do espaço, né? Não vai ser nem nada, não vai ser uma mudança estrutural, né? Então, eu sei que muitas pessoas podem ter dúvida com relação a isso, mas vai ser algo para equipar melhor o espaço mesmo. É uma outra coisa que o pessoal meio que mandou aqui para mim, mas no geral é isso, tá? Muita coisa vai ser construída, então fiquem tranquilos, confiem no processo, e confiem no processo porque somos nós que vamos construir, somos todos nós que vamos construir esse processo, né? É isso. Obrigada, Geraldo. Vou reforçar, assim, e ampliar um pouco isso que o Geraldo trouxe do papel, né, desse conselho, que é mesmo dar direcionamento, ajudar a construir o ideal, assim, né, essa identidade, e pensar nos serviços que esse hub vai fornecer para a comunidade. E reforçar o papel do articulador local. Então, ficar muito tranquilo nesse lugar de que o que for tomado de decisão, o que for construído com esse conselho, com esse círculo de transição, ele vai ser operacionalizado por uma pessoa que vai ser contratada e vai ter a responsabilidade de fazer essas coisas acontecerem, né? Então, o projeto tem esse cuidado de trazer pessoas com experiência para construir as ideias, as estratégias de como operacionalizar, e uma pessoa que vai estar ali disponível para colocar isso em prática, para garantir
que essas estratégias realmente aconteçam, né? Claro que sempre com o nosso apoio, como consultoria também, a gente vai estar junto, né, direcionando o que dá para fazer, o que não dá para fazer também, para a gente sempre estar pautado em realidade, mas existem esses papéis, assim, né, de um grupo que pensa as estratégias e de uma pessoa que vai estar se certificando que essas estratégias sejam colocadas em prática. E é isso, não sei se o pessoal tem mais alguma coisa para acrescentar. Eu acho que a Juliana Siqueira queria fazer uma pergunta. Está aberto aqui já, para quem quiser abrir o microfone. Oi, Juliana. Olá, bom dia a todas, todos, todes. Muito bom nesse dia da consciência negra, que a gente esteja aqui reunido, tendo em vista esse território, que é essencialmente um território da população negra de Campinas, um território de resistência, mais do que resistência, um território que tem uma história de construção de possibilidades por essa população. Então, primeiramente, saudar vocês por esse projeto e marcar, né, essa data, entendendo que esse projeto vem para ser mais uma recriação e um empoderamento dessa população que tem criado políticas públicas na cidade. Eu sou, para quem não me conhece, um agente cultural há 18 anos na Prefeitura Municipal de Campinas, na Secretaria de Cultura. Estou no território da Noroeste desde 2018, mas atuando em colaboração com a Casa Hacker desde 2017, quando a casa ainda estava fechada e a comunidade abraçou, impedindo que essa casa fosse perdida. E a minha atuação na Noroeste, e não só na Noroeste, né? Primeiro, gostaria de dizer que esse ano, a toque de caixa, finalmente foi publicada a legislação com o Plano Municipal de Cultura, que prevê, entre outras coisas, que a ação cultural, que é o setor que eu trabalho, que a Isabel trabalha, desenvolva um programa municipal de museologia social e de educomunicação. Como uma das pessoas que propôs essa construção, né, junto com outros colegas da ação cultural, eu abraço esse compromisso de levar adiante esses planos, principalmente a museologia social, que é voltada para o fortalecimento das comunidades, a partir dos recursos do território. Então, eu vi vocês na apresentação explicarem como é o funcionamento e como vocês esperam que os voluntários, que a própria comunidade tenha o protagonismo nesse processo, né, e buscando a participação dos voluntários da comunidade nesse projeto. Eu gostaria de saber, né, fico muito feliz, e eu gostaria de saber, então, como vocês esperam que seja a atuação, a colaboração de nós, agentes públicos do território. Não somos agentes governamentais, somos agentes comprometidos, somos servidores de longa data, não servimos a governo, servimos a população, e temos, sim, respeito e compromisso com essa população. Eu gostaria de saber como vocês esperam que seja a nossa colaboração, tendo em vista que, por exemplo, no meu caso, nós atuamos muito intersetorialmente com a educação, com a assistência nesse território ampliado que é da Noroeste. E sabendo aí que a gente tem as turmas de EJA, de Educação de Jovens e Adultos, temos aí agora no CRA São Luís o Juan, que é um novo coordenador. Então,
Assim, qual é a expectativa em relação a esse apoio? Ou se vocês não esperam, não contam muito com isso, mas assim, sabendo que existem redes de sujeitos bem mobilizados, agentes públicos mobilizados no território, como que essa perspectiva de vocês também dialoga com políticas públicas que são construídas, né, pelos servidores? Excelente. Obrigado pela questão. Inicialmente é interessante trazer aí, então, o pressuposto básico aqui desse projeto, que é, bom, um projeto social que não visa substituir de forma alguma as políticas públicas. O objetivo é fortalecer, estar alinhado às políticas públicas, e a grande fortaleza desse projeto é a parceria que já se inicia, né, entre um aparelho público e uma organização social sem fins lucrativos. Então, a gente acredita muito nesse formato de trabalho multissetorial, considerando a articulação de poder público, a articulação de sociedade civil e a articulação também aí da iniciativa privada. De início, a participação no projeto dos agentes aí públicos seria via círculo de transição. Por que via círculo de transição? Porque a primeira atividade do Hub é pensar no conceito, prototipar quais são as contrapartidas, quais são as formas de participação, mapear as iniciativas no território. Veja que há as iniciativas voluntárias, as iniciativas de coletivos, mas você pode haver, então, conselhos aí muito bem organizados e mobilizados, que também queiram, de certa forma, aí, contribuir, participar, e com toda certeza vão ser considerados. Tá? Então, pensando na diversidade desse círculo, é importante sim que haja aí agentes públicos participando. E aí eu gostaria, acho que agentes públicos como a Isabel e como, por exemplo, a Juliana, né, são pessoas que trazem uma bagagem também de articulação muito forte para a gente ter uma visão muito mais ampla do território também, porque por mais que a gente seja moradores da região, como eu, por exemplo, a gente sabe muito bem que existem uma série de preocupações, principalmente quando a gente fala de políticas públicas, que normalmente são os gestores públicos que lidam no dia a dia, nas intersetoriais, por exemplo, e que podem trazer essas preocupações para dentro do Hub também, né? E aí, quando a gente está falando de cidadania ativa, eu acho que é isso, a gente engajar os coletivos a incidirem, também participarem desse espaço de construção de políticas públicas, de fiscalização também. Então, tanto é que a gente vai trabalhar mesmo com os coletivos, né? E algo também que eu acredito que seja bastante importante, além de todas aquelas atribuições que existem no Conselho de Transição, eu acredito que, no círculo de transição, eu acredito que seja muito importante também a presença de agentes públicos, porque a gente sabe que os agentes públicos, eles são grandes defensores da comunidade, eles trabalham com a comunidade, né? E nesse momento que a gente vive de resistência inclusive para manter espaços públicos de cultura, a presença de servidores públicos para garantir legitimidade dos processos que são ocorridos, que ocorrem ali dentro, são bem importantes, entendeu? E para nos defender também enquanto comunidade na ocupação do espaço público, né? Então, além de ter as outras atribuições que são super importantes, eu acho que essa também fica ali no final da lista, mas não menos importante, sabe? Eu acho que a gente sabe que, por exemplo, a Casa de Cultura Itajaí, se ela não tivesse um apoio direto e um compromisso de agentes culturais da secretaria, a gente teria perdido, sim, o espaço, né? Se não tivesse apoio, óbvio, da comunidade, que já tem, mas se não tivesse esse outro elo do poder público comprometido com os espaços públicos, com as políticas públicas, a gente teria perdido também. E esse é o momento também que a gente conta, né, com os agentes públicos aí de cultura, para que eles possam nos ajudar também a dar legitimidade
ao nosso processo também e apontar coisas que não são tão legais, que talvez estejam ocorrendo, ou talvez coisas que estão ligadas a políticas públicas que a gente não está olhando na fase de construção, né? Então, no geral, é isso. Bom. Valeu. Eu acho que a Isabel queria complementar alguma coisa também. O Irineu também está com a mão levantada aqui. Então, acho que tem uma fila aí já de falas. Acho que vocês podem já ir colocando nas mensagens aqui para a gente ir levantando essa lista. Mas tem Irineu e depois a Isabel se inscreveu também. Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu sou Irineu Ramos, eu faço parte de alguns movimentos sociais, sou morador do Campo Grande. Agradeço o convite pela Isabel para participar da reunião. Eu faço parte de alguns movimentos, só me apresentando, né, porque eu acabei chegando depois, estou com minha filha aqui nessa pandemia, e acabei não conseguindo chegar no começo. Aí, o que acontece? Eu faço parte de alguns movimentos sociais aqui da região, principalmente movimentos sociais ligados à moradia e mobilidade urbana. Também faço parte de alguns coletivos, como, por exemplo, o grupo de ciclista e um cursinho popular preparatório para vestibulares. E aí, desde já eu agradeço e parabenizo pela iniciativa, porque realmente a região do Campo Grande é bastante carente desse tipo de proposta, né, de criar oportunidades para que os coletivos e a própria organização local, né, social, possa se materializar com seus projetos. Então, acho uma iniciativa muito, muito positiva e bastante importante, muito bem-vinda. E agora, minha dúvida é o seguinte, o conselho está sendo formado, eu queria saber o seguinte, quem teria, por exemplo, interesse ou seria potencialmente contemplado pela proposta, poderia participar do conselho? Por exemplo, eu acho que o cursinho popular tem um perfil, né, e potencial para ser atingido pela proposta. E eu sou coordenador do cursinho. E aí, nesse caso, coordenadores, lideranças, que podem possivelmente ser contempladas de alguma forma pela ideia, pelo projeto, poderiam participar do conselho? Essa é a minha dúvida, porque senão haveria aí ou um conflito, né, ou até mesmo a inviabilidade do projeto depois, no futuro, para o cursinho, ou outro coletivo do qual eu faço parte, ou qualquer outro conselheiro possa fazer parte. Então, essa é a minha dúvida. Excelente, Irineu, excelente questão que você traz. A princípio, as regras depois de inscrição dos coletivos vão ser criadas pelo esse próprio conselho, pelo círculo de transição. Então, isso vai passar pelo nosso diálogo, pela discussão, se há ou não conflito. Me parece que se a gente pensa num conselho que vai ajudar a eleger coletivos para receber apoio, então, de fato, se você tem um coletivo e depois quer se inscrever para receber apoio, vai haver sim conflito de interesse, porque claramente, bom, nesse círculo aí que vai eleger, é necessário que haja uma certa neutralidade. Não, que não possa haver uma indicação, mas no teu caso, ou você participa enquanto conselheiro, ou você participa enquanto liderança do coletivo lá na frente. Então, a sua questão é muito importante para que quem está aqui hoje possa também se posicionar. Se quer se envolver já agora, ajudando a prototipar o Hub, ou se quer se envolver lá na frente, colocando a sua iniciativa como uma iniciativa possível aí de receber apoio. Tá? Lembrando que, como a ideia é que a própria comunidade possa fazer a gestão do Hub lá na frente, nós também vamos convidar ao final do projeto, ou seja, lá ao final do momento da inscrição dos coletivos, também aí esses coletivos possam ajudar no processo de gestão, não só recebendo os serviços do Hub,
mas também possam trazer aí contribuições. Então, nesse outro momento, sim, haverá uma oportunidade aí para compor a gestão, mesmo enquanto coletivo. Respondi tua questão, Irineu? Respondeu sim, obrigado. Estou com a mão cheia de sabão aqui, tem que limpar a mão para liberar o áudio. Obrigado, estou contemplado pela resposta, estou continuando ouvindo aqui. Tá certo, valeu. Aí a próxima está aqui inscrita para falar Isabel e depois Francisca. Desculpa, gente, minha internet, eu caí, não estava conseguindo voltar, comecei a entrar em pânico aqui. Um pouco da pergunta anterior da Juliana, na verdade, a gente estendeu o convite para alguns representantes de algumas secretarias e de serviços da região e ao próprio CRAS, aqui, né, mais próximo da área de cobertura, mas creio que esse horário não foi muito viável. A gente recebeu retorno de impossibilidade de alguns, mas para a gente é essencial que nessa rede a ser composta estejam os participantes das intersetoriais, das 3 intersetoriais, inclusive da macro. Quem é da região sabe do que eu estou falando. Para vocês que são de fora, é assim. A intersetorial noroeste começa depois da Anhanguera e termina na divisa com Nova Odessa. São mais de 20 quilômetros de extensão, meio que margeando a John Boy Dunlop. E aí a intersetorial é dividida em 3 setores. É a micro 1, micro 2, micro 3. Uma até a Bandeirantes, outra depois da Bandeirantes e outra depois do Jardim Florencio, que vocês vão conhecer de forma mais aprofundada quando acabar essa pandemia e a gente conseguir fazer os nossos encontros presenciais. E aí, por conta da proximidade geográfica e as características das regiões, inclusive, o perfil, as necessidades, as demandas, já há alguns anos a intersetorial é dividida em 3 microterritórios. E a macro trata das questões que dizem respeito a todo o território da Noroeste, né? Por isso que eu estou dizendo que acreditamos que não há necessidade do chamamento de toda a intersetorial, mas de pelo menos 1 ou 2 representantes, e que esse representante seja o porta-voz e abra lá para o próprio grupo. E na medida em que eles quiserem participar, opinar, a gente faz essa troca, em outros momentos a gente apresenta o projeto todo, porque a Noroeste tem uma característica muito interessante, né? Via de regra, boa parte dos servidores tem esse compromisso que Juliana traz de sermos servidores, estarmos a serviço do público e não do governo à época. E esse processo favorece muito que as pessoas tenham um envolvimento efetivo, profundo e um conhecimento bastante substancial sobre a problemática e sobre as pessoas que vivem no território. Então, para a gente é essencial, não é importante, é essencial essa parceria com os agentes públicos das diferentes instâncias, considerando, inclusive, as entidades da sociedade civil. Não só do poder público instituído, mas as OSCs, que são algumas, não são várias nem muitas, mas são algumas que também desenvolvem suas ações no território. E considerando, inclusive, lembrando aqui que a própria Casa de Cultura tem um coletivo gestor composto por representantes da comunidade e pessoas da sociedade civil aí da região toda. Então, o círculo também vai fazer esse diálogo, a gente tem que construir isso, ou traz o coletivo gestor para dentro, ou leva o círculo para o coletivo gestor, e aí a gente constrói também isso dentro a gente coloca essa pauta dentro da construção da própria metodologia.
A pergunta do Irineu, um dos critérios que eu, Geraldo e Davi usamos foi não convidar algumas pessoas que a gente pensou passíveis de pleitearem os recursos. Foi um cuidado que a gente teve, a gente fez uma avaliação e olhou e pensou, por conta dessa questão de, lá na frente, ter algum tipo de, sei lá, questionamento de vício de origem, indução, alguma coisa assim, não sou jurista, mas nesse sentido, de preservar o processo, porque a gente sempre trabalhou com extrema transparência e assim a gente pensa conduzir o Hub, né? Esse nosso projeto que a gente está conversando agora. Só para informar, viu, Irineu? E eu não imaginava que eventualmente você poderia estar lá na escola, né? Mas é uma questão para se avaliar com bastante carinho. Joia. A próxima que havia se inscrito foi a Francisca, né? Oi, sou eu. Então, eu sou professora da rede pública, né? Mas eu tenho a felicidade de trabalhar em uma escola que o diretor visa a possibilidade do trabalho intersetorial. Inclusive, quando ele assumiu, foi uma das coisas que ele já veio meio que direcionado. Francisca, você então tem experiência com trabalho intersetorial. E é uma proposta, apesar de que o Estado, ele não facilita a nossa vida. O Estado, ele não facilita muito a mobilidade de professores dentro de uma sociedade, dentro da comunidade, né? Eu digo no dia a dia, porque o currículo meio que massacra a nossa realidade. Porém, a escola, ela está aberta na região, no Jardim Rocinha, ela está aberta, inclusive, para receber projetos, programas. A gente está sempre em contato com o Geraldo, né? Porque como nós temos a maioria dos jovens e dos alunos do EJA, e nós temos que trabalhar os conceitos de forma mais ampla, como o conceito de cidadania e demais questões sociais, eles principalmente à noite e até de manhã, o dia inteiro, eles são alunos que pertencem a toda a região. Eu gostaria de saber se existe algo que impeça, né, a gente, enquanto instituição pública, apesar que vocês meio que já responderam, da gente receber equipes, ou supondo mesmo a pessoa, esqueci o nome dele, que trabalha com cursinho, se a gente pode, né, pleitear essa parceria e receber, de repente, eu não sei se vocês vão trabalhar com articuladores, oficineiros, essas coisas, se nós podemos pleitear enquanto instituição. Eu, enquanto pessoa, estarei disponível para a parceria, né? Mas eu tenho essa preocupação com a comunidade escolar que eu estou inserida, né? É isso. Muito bom, Francisca. Bom, a princípio, você teria aí como participar de dois modos, né? Ou como integrante do círculo de transição, trazendo toda a sua expertise e a articulação que você já tem aí no ambiente escolar, nas questões relacionadas à educação. Imagino que muitos coletivos de jovens aí, da mesma forma que do Geraldo aí, que você foi professora dele, imagino que você também seja professora aí de outros líderes sociais. Então, tua participação seria muito importante, mas também, posteriormente, enquanto coletivo, caso o interesse seja aí em também receber apoio técnico e investimento. Né? Bom, como que uma escola poderia se tornar um coletivo para receber apoio? Através da Associação de Pais e Mestres, né? Ou seja, geralmente é através da APM que as escolas conseguem receber algum tipo de apoio ou investimento. Mas você vai, com certeza, conseguir responder aí melhor que eu a qual seria a melhor forma. Mas vejo aí, então, que você teria aí essa escolha a fazer.
né? Seja agora ou mais na frente, quanto coletivo. Eu acho que eu queria acrescentar também um ponto em cima do que a Francisca falou. Eu acho que, assim, pelo que eu entendi, também existe uma dúvida de como o Hub ele pode ter alguma coisa a fornecer para a escola. Se não me engano, tem uma dúvida nesse sentido também, né, Francisca? Nós trabalhamos, a escola trabalha com muito pouco recurso. O recurso que o Estado manda, ele é pouquíssimo e já tem as necessidades. Quando nós vamos trabalhar com projetos voltados para desenvolvimento social, nós não temos recurso nenhum, né? Por exemplo, o Estado colocou recentemente a proposta de eletivas. Eu comecei a trabalhar com uma oficina de poesia falada, né? E graças a Deus, poesia não precisa de recursos, né? É só você conhecer uma gama de autores e tal. Mas nós tivemos muita dificuldade em colocar em prática esses trabalhos, porque nós temos que trabalhar de forma extracurricular. E outra, nós temos as questões de saúde, o que pega muito mesmo é a questão de cidadania, nós temos tantas outras coisas para estar trabalhando e que demandam, né, atividades mais lúdicas, inclusive a escola em que eu trabalho é uma escola polo de inserção, né, uma escola polo de educação especial, então nós temos muitas necessidades e, claro, nós temos uma preocupação também de ocupar a escola em momentos que a escola pode, por exemplo, aos sábados. Por que a gente não monta algumas oficinas direcionadas para o público jovem, para a comunidade? Por que a gente não consegue montar um cursinho pré-vestibular dentro da escola, sendo que nós temos equipamentos? É essa preocupação que a gente tem. Claro que, para a gente colocar alguém dentro de uma escola, os professores, sim, eles podem dar uma aula ou várias aulas como voluntários, mas tem pessoas que estão voltadas para essa questão dos cursinhos que estão sem renda nenhuma. Por que não levá-los com uma ajuda de custo, que seja, para nos ajudar? Né? E esse cursinho sendo aberto a toda a comunidade, a toda a região. Eu acho que eu tô interessada, eu vou levar a proposta para o diretor. Tá, é isso mais ou menos. Sim, aí eu acho que existe esse ponto, né, de que mais para frente os coletivos vai haver esse mapeamento e esse processo de abertura de inscrição para os coletivos estarem vinculados ao Hub, né? E aí eu acho que uma das possibilidades seria, né, alguns coletivos ou que hajam ou que estejam próximos à escola, né, se tornarem e acessarem, né, esse financiamento e essa abertura que o Hub vai ter, né? E acho que de uma outra forma, os coletivos que estiverem vinculados ao Hub, né, ou que não estão vinculados à escola também, posteriormente eles podem, né, ofertar serviços e fazerem atividades na escola também, né? E a escola talvez estar nesse mapeamento, sim, de articulação próxima ao Hub e receber atividades e ações também desses coletivos que irão se vincular ao Hub futuramente. Eu vejo uma possibilidade nesse sentido, creio. Eu gostaria só de complementar. Tem uma coisa que eu acho muito interessante, eu tenho certeza que isso não vai ser um problema, que assim, dentro da escola, principalmente aí da Francisca, né, existe um engajamento, uma participação muito ativa dos grêmios, né? Que esses grêmios eles acabam mesmo se tornando coletivos independentes, muitas vezes já saem da escola e desenvolvem outras atividades. Então, eu sinto que não tem prejuízo nenhum, né? Quando não tem prejuízo nenhum, os coletivos eles podem ser engajados a participar dos processos muito além da escola no geral, assim, né? E também, se eles estiverem ali incidindo dentro de alguma coisa pontualmente da escola, eu acho que não tem problema também. Acho que não sei se eu respondi a dúvida aí, Francisca, também. Acho que teve essa que ficou meio aí no ar. Sim, responderam, obrigada. E a gente tem mais uma inscrita aqui, que é a Ana Paula Cunha.
Opa, só me organizar aqui. Deixa eu ligar a câmera. Eu estou pelo celular e ele está precisando carregar. Então, não consigo deixar a câmera numa posição boa. Bom, estava ouvindo, super bacana. Eu estou convidada pela Casa Hacker, né? Iniciei agora uma colaboração num projeto específico da Casa Hacker e acabei vindo para essa região. Eu entendo que pela minha própria formação, pelos trabalhos anteriores que eu venho fazendo, eu posso contribuir bastante, né? Já tive um coworking por 3 anos, fui proprietária de um coworking que não era um hub, mas estava muito próximo por ser uma iniciativa privada, mas tinha uma proposta de ser uma escultura social, né? Então, eu criei desculpa, gente. Eu criei uma história bastante diferente em relação a isso. Tenho uma formação, uma pós-graduação em economia criativa, outra em pedagogia Waldorf, né? Então, algumas coisas para contribuir, porém, eu não tenho nenhum conhecimento desta região. Eu não pertenço à região, eu não conheço eu não conheço esse público, né? Eu não conheço as especificidades da região. O Geraldo, eu vi que ele pediu no chat para eu contar como era o meu coworking, como era a Oca Urbana, né? Então, só para entenderem, era um espaço de trabalho para adultos, de empreendedorismo, porém a gente tinha um espaço para crianças, né, que era o meninário. A gente trabalhava o livre brincar enquanto exercício empreendedor, então a gente falava sobre o exercício empreendedor a partir de primeira infância, fazia diversas reuniões corporativas, onde a gente trabalhava a questão do desenvolvimento socioemocional, né, reuniões corporativas com meditação de presença, olhar integral para o indivíduo. Então, a gente tinha um mix, né, dentro dessa ideia de salutogênese, um mix entre espaço de trabalho e entre desenvolvimento pessoal, atrelado a trabalho. Enfim, e aí é isso. Eu vejo isso como potencial. Sou uma das colaboradoras para a criação do Hub de Araras, né? Araras está com um movimento para a criação de um hub, e eu participo com muita proximidade disso, algumas outras iniciativas na cidade, mas tenho essa questão, e você tem falado bastante da importância de estar inserido neste território. Então, eu fiquei com uma dúvida em relação a isso, né? Poxa, como que é receber essa informação externa, mas sem esse pertencimento, sem entender de fato como é que é a questão aí do território. Ana, tua questão também é muito importante. Acho que essa reflexão é uma reflexão que a gente vai fazer junto com a Casa Hacker e com a FEAC, porque, de fato, uma das principais características do projeto é que seja feito pela comunidade para a comunidade. Então, pelo menos grande parte aí desse círculo de transição deve ser de pessoas que residam na comunidade ou que frequentem, utilizem os espaços. Porém, está trazendo algo que é muito importante, que é a tua experiência e envolvimento em projetos nessa natureza. E a gente está falando de um círculo que é de transição, ou seja, esse círculo ele se constitui agora e depois ele vai ser, ele tem um período. Em abril, esse círculo é destituído. Né? Esse conselho ele é temporário. Então, nesse sentido, faz sentido aí ter a participação de alguém que tem as competências técnicas que você tem. Então, sugiro que você se inscreva, assim, manifeste o teu interesse que a gente vai avaliar. Mas muito interessante as tuas experiências mesmo.
Acho que a Acredito que a Cecília queria falar. Cecília tinha uma questão, né? Oi, bom dia. Meu nome é Cecília. Eu, aproveitando, né, que a Ana falou, também vou aproveitar e me apresentar, falar um pouquinho. Eu sou economista de formação. Eu e a Ana, a gente faz parte de um movimento, que é o Movimento Campinas Criativa. A gente está com uma parceria agora com a Casa Hacker, que é um projetinho que a gente está participando do LABIC, que é o Laboratório de Inovação Cidadã, uma formação junto com a UFRJ, né? E é muito bacana que a gente até participou de uma formação lá que tem um projeto muito inspirador, né? Lá do Rio de Janeiro, que acho que tem algumas ideias que a gente pode até aproveitar, que é um mapeamento de território voltado para jovens, né? Que é agora que é o projeto de agentes para a juventude, né? Alguma coisa assim. Bom, atualmente eu trabalho na prefeitura, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na área de Ciência, Tecnologia e Inovação. Não sei, eu não sou servidora de carreira, eu sou comissionada, não sei como vai ficar minha situação no ano que vem, mas independente disso, eu acho que a minha colaboração aqui é muito mais eu por mim mesma, como cidadã, tanto é que o convite que eu recebi foi no meu e-mail pessoal, não foi no meu e-mail institucional, né? E eu tenho eu desenvolvo já, faço parte de trabalhos em rede, faço parte das redes dos pontos de cultura, também faço parte de alguns coletivos, fui coordenadora da Estação Cultura por 3 anos, né, de 2014 a 2016, e lá dentro eu fiz um trabalho bem grande com os coletivos, trazendo os coletivos para dentro da estação, fazendo um trabalho dando bastante autonomia, né, com a criação da Sala dos Toninhos, dando também autonomia para os coletivos que atuavam lá na sala do hip hop, poderem fazer ali, atuarem tranquilamente, sem ter ninguém perturbando, enfim. Então, eu gosto muito e acho super importante esse trabalho com o coletivo, né? E eu tenho também uma formação que é uma pós em sustentabilidade, que eu fiz em 2009. E é uma coisa que é engraçado, porque eu até dei uma desanimada, porque já faz tempo, né? A gente falava tanto, eu saí tão encantada da minha pós e parecia tudo tão distante de aplicar na prática. E aí agora eu vejo tudo isso tá mais próximo hoje em dia, né? Mais fácil. Então, dá mais esperança de ver. E estou muito feliz com esse projeto. Acho super importante poder, porque a gente fala muito em hubs no centro, né? Pensando muito na região central da cidade. Então, acho muito legal. Quando eu ouvi falar da Casa Hacker, eu corri lá na Casa de Cultura Itajaí conhecer. Falei, quero saber quem é essa galera que eu quero conhecer, né? Então, é isso. Eu quero contribuir, quero participar, vou preencher também esse formulário e é um tempo aí que a gente tem que se dedicar, né, para participar dessas reuniões e tudo mais, mas eu gostaria muito de estar próximo disso e contribuir com o meu melhor. Muito bom, Maria. Obrigado pela tua fala. Com toda certeza aí também, por gentileza, se inscreva, manifeste seu interesse, a gente vai avaliar. Acho que você está trazendo aí, bom, da tua experiência, que é muito potente aí para um projeto como esse, né? Então, obrigado aí pela tua fala. O link o Flávio mandou no chat, não sei se todo mundo viu, mas ele já está acessível. A gente vai mandar para vocês depois também, né? O Geraldo pode encaminhar, mas quem quiser já contribuir aí, manifestar interesse, o link está no chat. Elisa, então? Olá, obrigada. Vocês estão me ouvindo, né? Então, eu sou nova de Zoom, eu uso mais o Meet. Gente, então, bom dia, eu sou Elisa, eu sou da Minha Campinas, que é uma organização que participa, né, promove a participação popular nas decisões da cidade. Então, a gente faz campanhas de mobilização para que as pessoas possam interferir, né, e participar das decisões de interesse público.
Então, quem nos conhece e é de Campinas, quem não nos conhece, eu peço para acompanhar, porque a gente sempre precisa do apoio das pessoas para que as nossas campanhas tenham mais engajamento, né? E escuta pelo poder público. Fiquei muito feliz pelo convite, já conhecia a Casa Hacker, a gente namorou a minha Campinas e a Casa Hacker para estar junto no nosso último projeto, né, que foi o Vota Cidade, que foi um site, né, que fazia o match entre como pensa o eleitor e candidatos e candidatas a vereador em Campinas. Aí não deu certo da Casa Hacker estar com a gente porque tem muita coisa para fazer, né? Então, é super entendível, mas muito feliz aí dessa oportunidade da Casa Hacker estar abrindo, né, um espaço para que pessoas e organizações possam estar juntos nessa construção. Eu vou levar para a equipe da minha Campinas, inclusive o André, que faz parte da minha Campinas, também está aqui, o André Bordignon, que é do Instituto Federal, essa oportunidade de estar junto. Eu, particularmente, estou muito interessada. Eu atuo com captação de recursos, sustentabilidade financeira, então seria muito interessante poder compartilhar um pouco que a gente aprende e os desafios para pensar esse hub. E a outra coisa que me interessou bastante também e que tem a ver com um desafio também da minha Campinas é quando vocês falam de gestão horizontal, gestão participativa e democrática, é algo que a minha Campinas discute bastante. Então, poder estar junto com vocês nesse núcleo de transição, nesse grupo, e que está lá a pensar essas questões, é também algo que eu acho que é importante a gente fortalecer. Como a minha Campinas quer que mais cidadãs e cidadãos participem da política, começa, acho que dentro das organizações, essa gestão democrática, né? A gente tem que trazer os territórios e as pessoas, a fazer com elas, né? E não querendo trazer as nossas ideias. Enfim, tudo isso vocês sabem, mas só para colocar, para dizer o quanto isso foi o que me tocou mais. Então é isso, queria só, na verdade, me apresentar, falar que gostei muito, parabenizar, eu vou me inscrever lá no formulário, independente se der certo ou não, o projeto é maravilhoso, eu sei que as pessoas que vocês comporem aí vai ser fantástico. E é isso, obrigada. Obrigado, Elisa, muito bom. Eu queria só fazer um adendo antes da próxima pessoa, porque acho que o André quer falar. A minha Campinas tem um projeto de apoio a coletivos também, então, além de toda essa bagagem que a Elisa pode trazer, né, de experiência dela como captação, a gente até trocou uma ideia uma vez, né, Elisa, para a gente marcar um dia para falar sobre isso. A minha Campinas também tem um programa que é o Coletivizada, então eles têm bastante experiência também, podem trazer muitas experiências de como que é a trabalhar com os coletivos no geral, né? Então, isso é bem legal também, essas experiências que vêm, mesmo que não sejam necessariamente da região, como o que a Ana falou, eu acho que, no geral, tudo isso é muito importante, todas as experiências são muito importantes. Aí, vai lá, André. Obrigado, Geraldo. Bom dia a todos e todas. Eu fiquei muito contente com o convite. E no começo da reunião eu tive que até manejar 2 reuniões aqui ao mesmo tempo, que eu estava orientando um aluno de TCC, mas eu fiquei muito contente com o convite e achei o projeto fantástico, né? Eu sou André Luiz Bordignon, como a Elisa disse, eu faço parte da minha Campinas também, mas como a Elisa já estava aí, eu falei, deixa eu colocar o outro chapéuzinho aqui, né, do Instituto Federal, que está na região. Eu estou muito feliz porque a gente começou a dar aula na região do Campo Grande esse ano, o Instituto Federal está agora completo na região, e eu acho que eu vou me inscrever também em formulário, espero poder contribuir, se der certo, e eu acho que a gente tem que fazer, eu sou um entusiasta do trabalho da Casa Hacker, e eu acho que o meu principal papel aqui talvez seja tentar fazer essa ligação do Instituto Federal com a região também, né? O Instituto Federal acaba de chegar na região, a gente tem um potencial muito grande para fazer pesquisa e extensão, a gente tem tempo para fazer pesquisa e extensão, os professores do Instituto têm esse tempo. O VOTA, que a Elisa comentou, é um projeto de extensão do Instituto Federal também. A Casa Hacker participou, porque a gente teve o Guia do Eleitor, que foi um projeto fantástico que vocês desenvolveram, que está lá no VOTA, né, na parte de informações e de notícias,
Então, eu espero poder contribuir nesse sentido, tentar fazer a ligação do equipamento público, como é o Instituto Federal, com a comunidade do Campo Grande como um todo, e eu acho que a Casa Hacker é o expoente para fazer com que isso aconteça através de projetos como esse. Tá? Então, eu vou me inscrever lá e espero poder contribuir nesse sentido. Muito obrigado, André. Eu posso falar? Claro. Me apresentar rapidamente, tudo bem? Primeiro eu queria agradecer o pedido do Geraldo, né, o convite que ele me fez aí. Eu que sou nascido e criado na região do Campo Grande, ali no Parque Itajaí, poder ver um projeto desse se desenvolvendo, né? Ver o trabalho do Geraldo também. Então, assim, é muito importante. Eu sou o Leonardo Luizeto, eu e meu irmão, nós trabalhamos no Instagram e fazemos um trabalho de mídia ativistas e voltado para a causa animal, para a questão de horta comunitária. E a gente fez um evento recentemente lá na horta comunitária com o seu João, né? Que a gente uniu uma galera da Unicamp, pegou o rango da horta, fez uma alimentação vegana lá. Aí a gente fez uma roda de conversa sobre a importância da horta comunitária para a comunidade, aproximar esse lance, né, da horta comunitária. Então a gente começou a desenvolver isso sozinho, né, eu e meu irmão. E aí a gente vê que tem um projeto com uma Casa Hacker, a gente até foi lá, foi convidado pelo Geraldo para fazer uma roda de conversa e fazer uma troca de ideias sobre a importância de uma alimentação saudável, do veganismo, né, da questão dos direitos dos animais, tudo. E aí eu estou muito feliz com esse convite, eu vou me inscrever aqui, eu vou acompanhar de perto o projeto, espero que dê tudo certo aí, bom? Valeu, Geraldo, obrigado, viu, gente? Muito bom, Léo. Sigo vocês, hein? Que massa, que massa. Muito legal o trabalho de vocês, parabéns. Obrigado, Flávio, valeu. Gente, mais alguém gostaria de falar, de se apresentar, de colocar alguma questão, alguma dúvida? Tem algumas mensagens aqui rolando no bate-papo. Legal. Geraldo, quer colocar algum ponto? Só queria dizer que eu tô mega feliz, né? Com tanta gente legal aqui, a gente querendo fazer continuar esse trabalho que a gente quer fazer, então é só isso. Queria agradecer super assim, a participação de todo mundo. Eu acabei de mandar por e-mail o link do formulário, então quem quiser inscrever depois também, fica em aberto. Queremos todos. É isso, né? Então, acho que ficou esse convite, né, nosso de hoje, para trazer essas pessoas para construir e fundar o Hub com a gente. Acho que é isso. Excelente. Gente, da minha parte aqui, gostaria de agradecer muito a participação de vocês. A reunião foi chamada aí sem muita antecedência, e mesmo assim a gente teve um número expressivo de participantes. Entendo que muitos de vocês estavam aí em reuniões simultâneas ou, de repente, deslocaram agendas para estar aqui hoje. E a gente fica muito feliz que um projeto dessa natureza chame muita atenção e gere interesse. Tenho certeza que todos vocês que estão aqui hoje, de algum modo, vão poder participar, seja nesse primeiro momento ou num segundo momento. Bom, e mais uma vez agradeço a participação. Até dia 24 vocês manifestem o interesse. A gente vai até o dia 25 avisar quem que vai seguir nesse primeiro momento. E dia 27, então, na próxima sexta, a gente já tem a primeira reunião de consultoria aí ao Hub. Queria falar uma palavrinha. Eu coloquei lá no chat. Para mim é uma honra poder estar
aqui nesse projeto, junto com o pessoal que tem grande peso, grande conhecimento sobre a região e construindo aí passo a passo e consolidando o espaço e o lugar que a Casa de Cultura pode ocupar junto à comunidade. Eu quero agradecer também a presença de todo mundo e espero que a gente possa realmente construir um trabalho muito sólido e muito forte aí para a região, que isso seja só o começo de uma parceria que há de ser vindoura. Priscila, Léo. Eu queria agradecer o pessoal, dizer que é um pessoal bem bacana, assim, cara, muito legal, assim, a atividade que todo mundo tem desenvolvido, os coletivos, o ativismo geral que a galera desenvolve em Campinas. Estou bem feliz em ter conhecido vocês, assim, saber de toda essa relação que existe, né? E saber que o nosso projeto aí, que o Hub, que a Casa Hacker está envolto numa rede muito atuante, né? E muito ativista em Campinas, assim, né? E acho que até para extrapolar Campinas, sabe? Então, eu vejo que o nosso projeto e o projeto todo, como um todo, ele tem muito potencial, assim, né? E estou bem feliz de ter conhecido todo mundo, essas redes aí, e também depois pegar o contato de geral e todo mundo trocar contatos aí, porque acho que está todo mundo interligado e fazendo atividades, né? Sendo cidadão, né? E acho que está todo mundo conectado aí, e seria bem legal, assim, estar nessa rede, está sendo bem interessante. E também agradecer, né, por vocês estarem aqui nessa sexta de manhã aqui com a gente. Foi um pouco em cima, a gente sabe, mas que bom que vocês estão aqui. É isso, e muito obrigado, pessoal. Agradeço também a oportunidade, assim, da vida de também estar fazendo parte. Estou bem orgulhosa com os encaminhamentos do projeto. A gente está desenhando aí, sonhando já faz alguns meses, e ver agora realmente a rede se engajando, ver o potencial, assim, de cada pessoa que está envolvida nessa rede, me deixa, assim, muito orgulhosa mesmo de estar fazendo parte. Reforço que eu falei até na minha abertura, assim, quero muito estar em contato com todos no futuro, seja através do círculo, seja através de outras ações. Estou aí com vontade de proporcionar outras oportunidades para juntar essa rede, o pessoal está construindo junto, aproveitar aí essa força de vontade, essas expertises para transformar e para hackear por aí as comunidades. Obrigada, pessoal, e desejo aí um bom dia e um bom final de semana para todo mundo também. Obrigada, bom dia. Bom dia. Agradeço a todos pelo convite. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Até.